Davi da Luz, vinheta do Maurício, mercado de commodities no ar aqui no Tempo e Dinheiro. Maurício Bellinello, é um prazer ter você aqui de novo conosco nesse dia importante do relatório do USDA, onde os preços mudaram. Eu vou checar contigo já se continuam realmente em alta ou já estão realizando. Havia uma tendência de realizar. Um amigo nosso aqui que estava conosco levantou a ideia de que o Maurício Lemos, ele disse assim, olha, 110 mil contratos negociados é pouco, hein? Esse pessoal está querendo dizer que eles vão realizar. Então eu estou trazendo essa pergunta para você, qual é a avaliação que você faz do impacto do USDA nos preços em tempo real, Maurício? Fala, João, muito boa tarde a toda a audiência do Tempo e Dinheiro. Peguei 2 dias para muita correria, não pude participar, sinto muito, mas voltamos aqui. Vamos lá. João, eu vou ser muito sincero, tá? Não mudou lá grande coisa não, né? Ainda que a volatilidade hoje esteja um pouco mais alta, tirando o trigo, que eu honestamente acho que foi o mais atingido nos preços por enquanto, mesmo o milho, né, que subiu bastante, chegou a bater 5,94, quase 5,95 o contrato dezembro, né? O bushel já recuou para 5,80, então já caiu mais de 2,5% do topo e agora brigando para ficar acima dos 580, dos 5,80. Então, na minha opinião, o único que de fato teve, por enquanto, uma pressão persistente no preço foi o trigo. A soja basicamente não se mexeu, né? E o outro que teve uma movimentação um pouco acima do normal foi a aveia, né? Que é uma commodity menor também, mas teve um volume um pouco fora do comum. Mas sendo muito sincero, não tem nada muito relevante acontecendo, nem mesmo no milho. O Hélio Sirimarco, lá da Sociedade Nacional da Agricultura, da SNA, está dizendo o seguinte, olha, as resistências para a soja em novembro ficaram entre 13,68 e 13,85, ou seja, resistência é aquela dificuldade do preço passar 13,68 no novembro e 13,85 no dezembro, tá certo, professor? Tá certo, as resistências são boas, é um preço bom, né? Eu prefiro não olhar gráficos tão no meio do caminho, né? Eu gosto de olhar gráficos que de fato são relevantes, que no nosso caso é o contrato maio, por exemplo, do ano que vem, que é o principal contrato no Brasil. Vou até colocar na tela aqui, se você me permite, João. Por favor. Tá aqui na tela, aqui, tá? Isso aqui é em tempo real, tá, pessoal? Vocês vejam, né? Isso aqui é o preço, cada um desses aqui é um dia. Então, a cotação de hoje, de ontem, de anteontem. Então, o preço do maio, João, chegou até 13,70 quase, mas voltou para 13,45, que é basicamente o preço que estava ontem. Então, não aconteceu nada na soja por enquanto e, na verdade, cria uma situação, na minha opinião, muito ruim para alta, né? Porque hoje o relatório do USDA até deu algum indício de pressão altista, mas que não se refletiu no preço. Então, por enquanto, João, eu vou ser muito sincero em dizer, para quem está esperando para vender, eu acho bom avaliar eventualmente se o preço está adequado. Eu vou até mostrar o preço em reais aqui, se você me permite. Esse aqui é o preço justo do contrato contrato maio, em reais por saca. Então veja, João, que a gente está numa longa consolidação que vem lá do início de julho, nessa faixa de R$ 155 por saca. Hoje, no auge da volatilidade, João, chegamos a 158, quase 159, mas voltamos para baixo de 155. Então, para ser muito sincero, esse relatório do USDA, na verdade, fazia tempo que eu não via um relatório tão água de salsicha quanto esse, João. Os caras ficam bravos conosco, sabe? Assim, com a história do corte a cabeça dos mensageiros, corte a cabeça do João Batista, corte a cabeça do Maurício. Mas pô, que água fria que você está jogando no mercado pra gente aqui, blau, gelado, hein? Na verdade, João, é o que eu falei, eu poderia ser o cavaleiro do apocalipse ou o mensageiro de boas novas que não virão. Nenhum dos dois me cabe, né? Eu estou fazendo uma análise do que os gigantes estão fazendo, inclusive o que você havia comentado, os volumes hoje de negociação estão dentro do normal.
naquele último grande relatório do USDA que derrubou o preço da soja, aqueles volumes foram monstruosos, né? Para a gente ter uma ideia, hoje, por enquanto, sendo muito sincero, não tem nada. Ninguém muito grande mudou muita coisa. Então, os volumes hoje permanecem dentro de um quê de normalidade. Então, assim, de novo, eu não sei como é que vai ser semana que vem, mas, por enquanto, nada de novo, pelo menos, João. Então, eu vou falar dar aquele alerta que muita gente não gosta que eu dê, né? Que é a história de vendedor de seguros. Olha, gente, olha o dia de amanhã, olha o preço. Então, qual é a nossa toada aqui? No caso do boi gordo, né? Não tem nem para fazer hedge no Brasil, nem em Nova York, não tem lugar nenhum, não tem hedge. Opções, tem hedge sobre o mercado de futuros, que é muito caro, não é para o pecuarista, são para as empresas. Agora, para o pecuarista, não tem seguro de preço de jeito nenhum, desça, suba, está na chuva, né? Ou, para não dizer outra coisa pior. Na soja, tem as opções lá em Chicago. No café, tem em Nova York. Aprendam, né, Maurício? É isso, João. Como dizer, não adianta querer tirar do mercado o que ele, por enquanto, não tem para te dar. A gente sabe que as questões do boi gordo no Brasil, por exemplo, são uma questão muito mal resolvida no Brasil, de não ter liquidez em opções e tudo mais, o que me deixa muito triste, para falar bastante a verdade. Não era para ser assim. Não, eu honestamente acho que não deveria ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim, exatamente. É um papel que caberia ou cabe a B3, mas que ela insiste em manter alguma distância, né, da realização. E só para comentar, esse aqui, João, é o gráfico do boi gordo do contrato principal dos Estados Unidos, que é o de outubro também. Que não tem nada a ver conosco, né? Nada a ver com a gente, né? Mas é bom lembrar, olha lá, tá numa longa, olha isso aqui. Ela está mais ou menos no mesmo preço que estava em março. Então, o boi gordo, assim como no Brasil, né, nos Estados Unidos, também vem numa longa consolidação, literalmente porque a soja, o milho e o trigo, obviamente, pararam de subir, né? Ou seja, os eventuais usos que podem ser utilizados para ração, lembrando que nos Estados Unidos boa parte do rebanho é confinado, né? Então, é um outro exemplo claro. O mercado, João, de commodities agrícolas como um todo, tirando o café, né, que tem a questão da geada, que derrubou, quebrou a safra em 7, 8 milhões de sacas, ninguém sabe ao certo ainda cabe verificar a florada, né, que ninguém tem ao certo os dados ainda, mas tirando o café, tá tudo muito parado, João, parado, assim, tipo, os preços não vão nem para lá e nem para cá. O café tem números divergentes. O Luiz Fernando Alencar Barros, lá de Guaxupé, diz que são quase 20 milhões de sacas a menos nos próximos 2 anos. Os que entendem de café fizeram uma avaliação no Notícias Agrícolas dizendo que a geada, quebrou 17% da safra. É um número que é uma tendência altista, né, professor, mais à frente? Não, é inevitável. Falar que o café tem grande chance de ficar abaixo de 1,70, por exemplo, por libra-peso, né, no contrato futuro de Nova York, eu acho extremamente improvável. Mas, de novo, esses dados só tendem a ser de fato confirmados, a quebra da safra, quando vier a nova florada. Isso nem se sabe ainda, tudo perspectiva. Não dá para saber ainda, tudo é número aproximado. E tem um detalhe, eu não me assustaria se em breve chegarem dados mais próximos da época confiável e esses números que a gente está vendo hoje aqui mudem muito. Para mais ou para menos, ninguém sabe, mas por enquanto a quebra mais normal que eles estão falando é de 10% na produção, né? Em torno de 8 a 10 milhões de sacas é o que tem o número de média, mas de novo, qualquer número agora é absolutamente incorreto, não dá para saber ainda. O que dá para saber é a frase que você sempre divulga aí nos seus cursos, no curso que você faz conosco aqui no Tempo e Dinheiro, esse curso de introdução ao mercado de commodities, é o seguinte: a gente não torce, a gente não para de torcer, para de achar, não se acha nada. Antes de que os preços mudem, a gente tem que trabalhar antes, não depois. Maurício Bellinello, é isso, né? Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, João. E só um lembrete rapidinho. Para o pessoal que está querendo participar do curso profissional e que já se inscreveu no formulário e tudo mais, sim, o e-mail com link para o grupo foi mandado ontem. Então dá uma olhadinha na caixa de e-mail. E amanhã estamos aqui de volta, João. Sempre um prazer participar com você, viu? Muito bem. Eu quero ver se amanhã a gente tem mais tempo para a gente explicar melhor as nuances aí do mercado financeiro atuando sobre os mercados de commodities, principalmente as agrícolas. Maurício Bellinello, até amanhã, vamos em frente.
Um grande abraço, João. Um grande abraço a todos.